Bom dia a todos. Deixem-me só agradecer a vossa participação neste evento organizado pelo CSMP Portugal e CSMP Brasil. Vamos só esperar um pouco mais, dado que temos sensivelmente 100 participantes à espera para entrar. Vamos esperar só um pouco mais para que todos entrem e depois damos início às apresentações e a todo o evento. Obrigado e só um pouco mais de espera. Bem, antes de mais queria agradecer a vossa participação neste evento, onde vamos partilhar casos de sucesso lusófonos entre Portugal e Brasil. E antes de mais, quero apresentar o Daniel Krassenstein. Ele é o presidente do CSMP Portugal Roundtable e ele vai fazer uma pequena apresentação. Depois o António Robleski vai falar sobre, em nome do CSMP Brasil Roundtable. De seguida eu vou apresentar um caso de sucesso de um cliente meu, e eu, para quem não conhece, eu depois vou-me apresentar e vocês vão saber quem eu sou. De seguida o Paulo Bartalha vai fazer a sua apresentação. Passamos para o António Fernandes, um conhecido diretor de inovação e projetos especiais da Luís Simões, um grande operador logístico português, ibérico. E de seguida terminamos com o Paulo Tavares a fazer a sua apresentação de um caso também de sucesso de um cliente seu. De seguida, o Nelson pega na condução do evento e vai gerir a mesa redonda que vamos ter
para falarmos um pouco e debatermos um pouco o tema da eficiência nas operações e os diferentes aspectos, e abrimos também as perguntas ao público, a vocês que fazem parte deste evento. Têm a opção de fazer no chat ou no Q&A a hipótese de fazer as perguntas que o Nelson vai ler e vai nos colocar a nós. Queria também dizer que, para quem não fala português, tem a hipótese nas opções, ter legendagem na vossa língua nativa. Basta ativar as legendas e escolher nas opções a língua que querem ouvir e que faz tradução simultânea. Passo agora a palavra ao Daniel, para o Daniel fazer uma pequena introdução e uma apresentação do evento. Obrigado. Bom dia, CSMP Brasil. Boa tarde, CSMP Portugal. Olá aos nossos amigos de CSMP de todo o mundo. Todos choice de Índia. I'm in India today. Desculpe, agora vou mudar para inglês. So apologies, I'll use English just for a little bit here. Please note that simultaneous English language closed captioning is offered for today's webinar. In fact, if you speak Italian, Chinese, Japanese, etc., you could choose that subtitle as well. Just click on the More button and you can select the origin language and then the destination language, and the rest it will do for you in your subtitle. Today's webinar is called Efficiency in Action, Real Cases of Operational Transformation in the Supply Chain. How are companies using technology, artificial intelligence, and lean to gain real and proven logistics efficiency? In this international webinar, we will show exactly that with practical examples of those who are transforming operations every day. We brought together top professionals from Portugal and Brazil to present real cases of operational improvement with a direct impact on results. We will talk about solutions that work, challenges overcome, and lessons that any organization can apply. Special thanks to our CSCMP Brazil and Portugal boards roundtables for creating today's event. It is now my honor to pass it over to CSCMP Brazil Roundtable President, Antonio Robleski. Thank you. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos aqui e estarmos dividindo esse evento com os nossos irmãos de Portugal e com todos que estão aqui presentes. Falar em eficiência hoje em dia, nem economias como a nossa aqui no Brasil e algumas economias no mundo não temos o privilégio de somente nós passarmos por isso, é quase que mandatório. Buscar eficiência em nossas operações significa buscar, inclusive, reduções de custo e estar mais perto dos nossos clientes. Então, eu acho que é uma atividade essencial. As empresas no Brasil, tempo a tempo, estão começando a descobrir, as grandes já olham bem para isso, as outras, como nós somos feitos, na grande maioria, por empresas pequenas, eu acho que o CSMP ele ajuda a dar um pouco essa bandeira, esse olhar para as empresas menores que não têm tanta capacidade de pesquisa e coisa parecida, olharem para isso. Vamos discutir durante essas 2 horas, vamos estar à disposição para perguntas e depois continuamos à disposição em nossos países, em Portugal, Brasil e assim por diante. Obrigado pela oportunidade, Pedro e Portugal, e deixo aí com vocês. Obrigado, António. Vamos então, eu vou fazer a apresentação de um caso de sucesso de um cliente meu. Espero que estejam a ver a apresentação. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre um caso de sucesso de um cliente da Chronolog Solutions, que é a empresa que eu criei há sensivelmente 9 meses para prestar serviço de consultoria em PMEs portuguesas, pequenas e médias empresas, e o título que está aqui na apresentação é mesmo este, que é Do Papel ao Crescimento Sustentado. A operação
que eu fui ajudar a otimizar e digitalizar tinha literalmente os processos em papel. Mas sobre isso eu já vou chegar lá e já vos explico como estava a operação no início. Uh, um pequeno resumo da minha vida profissional, só para perceberem quem eu sou e de onde eu venho. Eu trabalhei toda a minha vida ligada à logística, é a minha paixão profissional, gestão de pessoas, gestão de equipas, otimização de processos. Comecei a minha, só assim algum resumo, alguns pontos. Comecei a minha carreira profissional na maior cadeia de supermercados portuguesa, que em tempos foi dona dos supermercados Sé em São Paulo, a Jerónimo Martins, de 97 a 2002, e é tem a maior rede de supermercados em Portugal, na Polónia, e está em franco crescimento na Colômbia. Mais tarde, depois de algumas funções, tive o privilégio de trabalhar na ADECO, uma empresa de recursos humanos que também existe no Brasil, e fui diretor de outsourcing de industrial e logística. A minha equipa era líder de mercado portuguesa e tínhamos mais de 50 clientes em que geríamos operações terceirizadas na área da supply chain dos nossos clientes, e foram 3 anos de muito desafio diário para atingir os objetivos que os clientes e os desafios que os clientes nos punham, e trabalhar a imagem do cliente junto do seu cliente. Porque, como vocês percebem, a cadeia de valor do nosso cliente tem que garantir que os produtos atingem os seus clientes de forma eficiente, e então foi um desafio muito grande durante esses 3 anos. Finalmente, o ano passado, abri a minha empresa de consultoria em processos de eficiência, e então dos últimos 9 meses, eu forneço serviços de consultoria para ajudar a mapear e a digitalizar processos aos meus clientes. Também queria deixar só um reparo que sou Lean Six Sigma Black Belt, portanto eu sou um defensor acérrimo do Lean, e aplico esta metodologia nos meus clientes, ajudo a espalhar a mensagem, a informações que dou sobre Lean, e em todas as minhas interações eu tento aplicar esta metodologia. E desde dezembro do ano passado sou vice-presidente de VP of Membership do recém-criado CMP Portugal Roundtable, e é com muito gosto e orgulho que trabalho no crescimento da rede de profissionais de supply chain em Portugal. Se tiverem alguma questão sobre o tema, podem me contactar diretamente e eu ajudo-vos a fazerem parte deste projeto, porque e também é isto que nos traz aqui a ligação entre os roundtables de Portugal e do Brasil nesta lusofonia. Então, fazendo um deep dive no projeto e no case study que vos trago aqui, esta pergunta foi a pergunta que o dono da empresa, e que muitas empresas fazem hoje em dia: se a operação acompanha o crescimento do negócio ou se ela destrói o valor. Devem conseguir perceber qual foi a resposta que o meu cliente teve, porque a operação dele precisava de ajuda, cresceu à medida que o negócio foi crescendo, mas chegou a uma altura em que já não dava mais, e foi aí que ele parou e pediu ajuda de um consultor externo para ajudar a mapear e a otimizar todos os fluxos e a seguir a digitalizar. O que é que eu encontrei? Mas isto é um problema comum a quase todas as PMEs portuguesas, PMEs, pequena e média empresa. São equipas curtas em que o tempo é curto e o espaço nunca chega. É sempre uma grande limitação em termos de infraestrutura. O armazém nunca chega, o espaço em Portugal não está disponível, e as empresas constroem ou contratam, alugam aquilo o pouco que está disponível. Portanto, é sempre uma situação que é comum a todas as PMEs em Portugal. Operações muito manuais,
processos sem automação, sem comunicação entre vários sistemas, se é que eles existem, e muito baseada em papel. Daqui eu vos disse que o tema da apresentação é do papel ao crescimento. A informação está sempre muito dispersa entre vários sistemas e ela própria não é partilhada entre eles e se for partilhada é sempre feita à mão através de carregamento de ficheiros ou introdução manual de dados. E essa intervenção humana tem exatamente os problemas inerentes ao erro humano que tem um impacto muito negativo na relação com o cliente. E depois, há sempre aquela sensação de andar a apagar fogos. Andam sempre a trabalhar em problemas e pedidos urgentes, porque não conseguem priorizar aquilo que realmente importa e depois perdem tempo em muito desperdício, como já vos vou mostrar de seguida. O contexto da PME que eu encontrei era uma empresa importadora de material de escritórios, tinha 20 pessoas na equipa global, sendo que 6 trabalham no armazém, trabalham sensivelmente 1000 SKUs, Stock Keeping Units, em 820 localizações dentro do armazém. E era um armazém à moda antiga, ou seja, já estava cheio, o dono da empresa tinha uma opção estratégica de fazer crescer o número de clientes, ou seja, fazer crescer o negócio, mas o armazém não tinha espaço para onde crescer e então pediu-me ajuda para trabalhar esta situação. Isto é uma realidade comum, é o retrato de tantas outras PMEs em Portugal e de certeza que algumas delas estão aqui hoje a assistir a este evento e estão a rever-se neste contexto. O que é que eu encontrei no cliente? Um layout caótico, portanto não havia definição de espaços, de zonas de produtos de alta rotação, não havia muitas movimentações desnecessárias porque os percursos não tinham uma cadência de prioridades específicas por artigos de mais rotação em face a produtos de menor rotação. Tudo era feito à mão, portanto os pedidos caíam e eram impressos em papel e depois os operadores tinham que percorrer zonas do armazém sem sentido para irem fazer os pedidos dos seus clientes e que geravam erros, atrasos e uma equipa sob pressão, ou seja, aquela sensação de estar sempre a apagar focos. Partilho convosco o layout do armazém antes de isto foi o que foi encontrado. Esta primeira zona era o primeiro armazém que depois foi ampliada para uma segunda armazém cá em baixo e havia entradas e saídas nos dois lados e os pedidos eram feitos com a sequência dos pedidos tinham que ser feitos de uma ponta para a outra e os operadores andavam a fazer, nós costumamos dizer, a fazer piscinas, de uma ponta para a outra do armazém, depois voltavam para trás e para a frente e no final do pedido havia uma zona de embalamento na zona norte do armazém que depois era levada para esta zona vazia em que todas as pessoas tinham que se cruzar, muitos cruzamentos, muitas movimentações sem valor e o armazém não tinha capacidade nem sequer para aguentar com o que tinha, quanto mais para o crescimento. Portanto, como vocês podem ver, isto era o caos autêntico. De seguida, o que é que foi feito para trabalhar na solução? Eu decidi envolver a equipa, desde o dono da empresa até a equipa comercial, até ao pessoal do armazém. Todos foram envolvidos, todos deram inputs e todos se sentiram parte da solução. Isto é um ponto muito importante para um consultor externo que quer trabalhar numa empresa, para que as equipas não o sintam como aquela pessoa que vem, que sabe tudo, mas que não percebe nada da operação, e que envolve as equipas e as equipas sentem-se parte da solução. Depois, mapeei todos os processos do armazém, a entrada de mercadoria, a comunicação dos pedidos aos fornecedores, a arrumação, o pedido do picking, como é que era feito, o embalamento e o processo de expedição. Depois foi optado por integrar a tecnologia, digitalizar todos estes processos já otimizados, e aqui é um ponto muito importante que é
Primeiro desenhamos e mapeamos os processos, depois otimizamos os processos e só depois digitalizamos os processos. Se esta ordem for invertida, alguma coisa está a ser mal feita e o papel do consultor é exatamente para garantir que esta ordem é mantida. E depois, com esta decisão de mudar, a mudança foi feita em 3 passos. Foi redefinido um layout novo eu já vos vou explicar, porque tenho aqui uma imagem, uma planta do armazém com o novo layout, com os artigos com mais rotação próximos da expedição, para minimizar os trajetos em vazio. Foram definidas zonas de buffer e de expedição bem definidas, só uma porta de entrada e saída para que não hajam movimentações desnecessárias, e depois foi feita uma consulta ao mercado, foi escolhido um WMS e toda a comunicação entre o ERP e o WMS foi mapeada, foi desenvolvida e toda a gestão de pedidos aos fornecedores e pedidos de clientes era feita em ERP, comunicado automaticamente para o WMS, e o WMS já sabia o que é que ia receber, que pedidos de picking iam ser feitos e que trabalhos dar às equipas. E depois foi também definida uma solução de mobilidade para que os operadores tivessem um PDA, um dispositivo para poderem fazer em mobilidade as entradas de mercadoria e os pedidos de picking, pedidos de arrumação, a expedição, era tudo feito com total autonomia dos operadores, mas com as definições de segregação de função parametrizadas em back-office para que o operador de picking ou de expedição não tivesse pedidos de recepção ou de arrumação e assim não houvesse confusão nos trabalhos a fazer. Como vocês podem ver, este é o layout final. Foi aumentada e foi expandida a capacidade de arrumação com a aquisição de estantaria nova e foi depois definido espaços em função do número de movimentos médio de cada referência, em que, feito um modelo ABC, um diagrama de Pareto muito simples, em que os artigos A estão mais próximo da expedição, depois os Bs e os Cs estão lá longe, que é para só são pedidos de vez em quando e então estão em zonas onde não impactam a movimentação. Reduzimos as movimentações sem valor, assim, e otimizámos o espaço com zonas definidas para recepção e expedição. Este cliente trabalha muito o material de escolar e tem uma campanha sazonal antes do início do ano. Em Portugal, o ano letivo começa em setembro e nesta altura, no início do verão, durante o verão todo, tem que trabalhar expositores que já vão pré-carregados para a loja. E essa operação é feita nesta zona da recepção e da expedição, uma zona sazonal em que tem que fazer kitting de material que que é vendido durante o ano separadamente, mas que depois tem que ser agrupado em expositores, feito o co-packing durante esta fase, porque vai já o produto em expositor para ser colocado em lojas de retalho. Que resultados foram conseguidos depois desta implementação? Aumentámos 50% a eficiência operacional. Como podem ver, este exemplo que estão aqui são os exemplos de pedidos de cliente reais em que foi feita a simulação das deslocações antes da alteração do layout e depois foi medida a deslocação com o layout novo e têm os impactos na redução da deslocação. Alguns pedidos de 80% de redução, outros de 20%, outros de 50%. A média rondou os 50%. Os erros de execução, como o WMS tem pedidos de controle de localização através da picagem de códigos de barras, conseguimos garantir uma redução de 10% nos erros de picking e de expedição.
porque conseguimos garantir que os operadores estão a tirar os produtos certos de localizações certas. Se houver algum erro, há um sinal de alarme e o software não deixa passar ao produto seguinte enquanto não garantir que o produto é certo. E com isto reduzimos a necessidade de haver controlos ao final de conferência e assim reduzimos 15% os atrasos e garantindo assim que o armazém está pronto a crescer, a equipa está motivada porque não trabalha em stress e os clientes começam a sentir a diferença com a redução dos erros e a redução dos atrasos. Qual foi o segredo para o sucesso? Conseguimos que os pedidos, antes de serem, antigamente eram carregados em Excel, exportados do ERP em Excel e carregados no ERP ou no antigo WMS em Excel, passaram a ser comunicados automaticamente. Todos os processos foram digitalizados, a equipa foi envolvida desde o início e com isto tudo conseguimos ter a equipa envolvida, a equipa como parte da solução e a equipa a preconizar algumas ideias que tiveram um grande impacto no final do dia. Com isto, eu queria deixar algumas lições para as PMEs que estão aqui presentes e que isto fique para a memória futura. Temos sempre que analisar aquilo que se faz todos os dias para encontrar desperdício onde menos esperamos. Portanto, investir em tecnologia que se adapta ao negócio. Portanto, a tecnologia tem que refletir o processo otimizado e não é o processo que tem que refletir aquilo que a tecnologia faz. E depois, ouvir as equipas, eles estão no terreno, eles sabem a melhor forma de fazer bem e fazer melhor. Nós só temos que converter as ideias dos operadores e das equipas que estão no terreno em soluções otimizadas e digitalizáveis. E depois, ligar tudo, ligar processos, ligar sistemas, ligar pessoas, haver comunicações automáticas, pôr a tecnologia em prol do operador e em prol do cliente e saber que a pessoa mais a tecnologia, 1 mais 1 é sempre muito mais do que 2. A produtividade de um operador com a ajuda da tecnologia é muito superior à produtividade de um operador sozinho. Portanto, e saber que a tecnologia não vem substituir os operadores, vem sim ajudar o operador a trabalhar melhor. Em jeito de conclusão, queria só deixar que não é preciso ser um gigante, uma empresa muito grande para inovar. As PMEs conseguem trabalhar eficiência e digitalização de processos desde que sejam bem orientadas. A digitalização só funciona se nós simplificarmos e otimizarmos antes. A tecnologia não vai otimizar nada, desmistifiquem isto e tirem isso da ideia. Se não houver um trabalho prévio de mapeamento e otimização, a tecnologia não vai trabalhar e não vai ajudar em nada. Aliás, até pode ser contraproducente. Definam layouts claros e fluxos que reduzam o desperdício, otimizem os percursos e que otimizem os percursos e reduzam o desperdício. E envolvam a equipa desde o primeiro dia, eles sabem como fazer bem, eles sabem como ver a operação de uma maneira diferente. E se a equipa for envolvida, a reação à mudança vai ser extinguida. E depois, como resultado final, conseguem ter tempo para crescer e conseguem ter espaço para novas soluções, aumentar o número de fornecedores e preconizar a estratégia de crescimento. Queria finalizar agradecendo a vossa audiência. Deixo aqui os meus contactos para que, se precisarem de ajuda para as vossas operações, dúvidas sobre eficiência, dúvidas sobre o Portugal Roundtable e se estiverem interessados em participar e fazer parte da nossa equipa e do nosso grupo,
eu estou totalmente disponível e contactem-me. O QR Code vai direcionar para a minha página de contactos. Tem lá os meus contactos todos, tem lá indicação para o Portugal Roundtable também, e eu estou disponível para vos ajudar e para, em conjunto, trilharmos o caminho da eficiência. Vou passar agora a palavra ao Paulo Bertalha. Eu quero só agradecer a todos pela participação e pela audiência. Paulo, podes tu seguir agora o caminho e levas o leme. Estás no mudo, Paulo. Isso. Muito bom dia Brasil, bom dia Portugal, bom dia a todos, bom dia mundo, né? Ou seja, com certeza nós estamos aí atingindo outros países, fora o Daniel, que está lá na Índia. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só me sinalizem se vocês estão vendo a minha apresentação. Pedro? Estamos sim, Paulo. Segue caminho. Ok, muito grato. Ok, meu nome é Paulo Roberto Bertalha, eu tenho a minha empresa hoje de consultoria chamada Betas, né? Mas eu sou oriundo do mundo de consumer goods e também de tecnologia. Eu trabalhei 23 anos na Unilever, trabalhei na IBM, trabalhei na HP, também tive uma passagem muito rápida pela Oracle. Sou autor de 15 livros, principalmente nessa área de logística e de supply chain. E tenho feito alguns trabalhos extremamente interessantes ao longo da minha empresa de consultoria, que é a Betas, nesses últimos 12 anos. Então, eu quero explorar um pouco esse lado de um trabalho que eu fiz, que foi um redesenho de malha logística, que é alguma coisa que eu enxergo que seja uma necessidade nas empresas, embora as empresas tratem isso como um projeto. Eu venho enfatizando fortemente, principalmente nas organizações, que isso é um processo, ou seja, as empresas precisam constantemente fazer esse tipo de trabalho. Então, o case que eu estou trazendo aqui, do redesenho de malha logística, logicamente eu não posso mencionar o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande do setor de bens de consumo, de higiene e limpeza, uma empresa que tem uma presença global, né? Mas o estudo aqui era um estudo para ser feito no Brasil, e no Brasil existiam aí 5 centros de distribuição, 5 CDs, espalhados por várias regiões. O Brasil é um país muito grande, essa empresa tem uma capilaridade bastante grande para poder entregar os seus produtos, mas os CDs estavam centralizados na região Sudeste, na região Sul e Nordeste, e dali esses produtos eram enviados também para as outras regiões. Eu vou explicar depois como é que nós buscamos fazer com que a velocidade para poder chegar até o cliente final e até o consumidor, que era o grande objetivo da organização. Ela, nos últimos 3 anos, essa empresa ela cresceu 18%, então é uma empresa, melhor dizendo, que ela cresceu os 18% ao ano, não é algo assim muito trivial, muito comum, mas é uma empresa em constante expansão. Então, o marketing, a área de vendas puxava muito, e, logicamente, a logística, o supply chain, obrigatoriamente deveria dar as respostas necessárias a essa demanda de crescimento da organização. Uma empresa que possui aí cerca de 2.500 a 2.600 SKUs, e ela trabalha em vários canais. Então, ela trabalha no varejo, ela também faz entrega para o atacado. Nós temos aqui grandes atacadistas, então esses atacadistas também têm a responsabilidade de fazer a entrega do produto para alguns lugares onde a empresa não atinge. Quando eu falo varejo, logicamente, ela se preocupa muito mais em entregar para os grandes varejistas, e também atua no e-commerce. E aí ela tinha uma motivação, e estrategicamente eles definiram algumas coisas, alguns objetivos muito claros. O primeiro deles era a redução de custos, porque havia um aumento de custos logísticos bastante grande, a mudança no perfil da demanda, ou seja, nesse momento
há um crescimento muito forte nas regiões norte e na região centro-oeste, ou seja, ela já ocupa um espaço bastante importante na região sudeste, com ênfase em São Paulo, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, mas ela começou a crescer bastante no estado de Amazonas, no Pará e também na região de Goiás. E oportunidades de aquisições estratégicas. Então, além do crescimento orgânico, também tem o crescimento por aquisição. Então, estrategicamente, o estudo deveria levar em consideração isso. E, além do que, a grande exigência é um melhor nível de atendimento ao cliente, reduzindo aí o prazo de entrega, principalmente, mas não só na parte do comércio eletrônico. E uma outra meta bastante interessante aqui, principalmente quando a gente olha a perspectiva de redesenho de malha, era a meta em relação à redução da emissão de CO2, ou seja, há uma preocupação muito forte, é uma empresa que se preocupa muito com o conceito de ESG, com o conceito de sustentabilidade. Então, havia aí uma preocupação muito grande em reduzir a emissão de CO2 nos próximos 2 anos, colocando aí um número de 20%. E os principais desafios identificados, principalmente no Brasil, algumas pessoas aí que estão durante o nosso evento aqui conhecem bem as dificuldades tributárias que nós temos. O Brasil é um país, em termos de impostos, bastante complicado. Nós temos mais, enquanto alguns países do mundo têm aí 1 ou 2 impostos, o Brasil tem mais de 60 impostos, o que dificulta bastante o aspecto logístico. Então, havia um desafio grande, há um desafio grande nessa parte do tributário, principalmente nesse momento aqui, onde nós vivemos a reforma tributária do país, o que acaba gerando uma dúvida muito grande nas organizações. O outro ponto que é um desafio era o nível de serviço, porque em algumas regiões o índice de reclamações era bastante grande, inclusive chegando num produto aqui no Brasil chamado Reclame Aqui. Então, havia uma ênfase bastante grande no Reclame Aqui, onde as pessoas depositavam ali as suas reclamações. E nós sabemos que, hoje em dia, quando você faz uso da rede social para poder fazer reclamação, é algo muito complicado, porque as pessoas acabam, de certa forma, olhando como é que essa organização, essa empresa está performando, e o Reclame Aqui é um aplicativo bastante utilizado. O outro era o lead time, ou seja, o grande desafio que nos foi colocado tá bom, nós temos uma média de entrega de 4,8 dias, nós queremos reduzir isso para 2,5 dias. Além dos custos operacionais, que eu acabei informando anteriormente, ou seja, era o grande objetivo, e o custo de frete estava aumentando bastante, uma demanda regionalizada, né, que é o crescimento principalmente na região norte, mas não só no norte, né, o nordeste também, e a parte da sustentabilidade, que aí nós olhamos a perspectiva de reduzir o número de transferências. Como é que nós trabalhamos esse processo? O processo de revisão de malha é um processo, primeiro, que encanta, apaixonante, só que tem um pequeno detalhe. Há uma dependência muito grande de dados, ou seja, a organização tem que ter os dados, o que normalmente as organizações têm, mas tem que ser dados confiáveis, né? A gente ouve muito falar aí nas mídias sociais, os dados são o novo petróleo, o novo ouro, alguma coisa desse tipo, e realmente são, porque se eles não forem confiáveis, qualquer tipo de simulação de cenário fica complicado. E aí nós trabalhamos com um software para poder fazer revisão da malha, onde nós entrávamos ali, logicamente, com o SKUs, com os preços, com os impostos que eram atrelados a esses produtos. Aí tem uma classificação que muitas vezes é bastante engenhosa, é bastante complexa, né? Então o software ajuda bastante nessa perspectiva de fazer a avaliação dos cenários. O outro é um mapeamento de fluxo de pedidos, tá bom? De onde sai o pedido, a alta concentração, qual é o prazo,
principalmente olhando pela perspectiva de região. Precisa ir realmente no detalhe para poder fazer essa análise. O outro é a análise de custo total. Então, não dá para olhar a perspectiva única, ou só do armazém, ou só do transporte, ou só dos impostos. Precisa olhar isso como uma caixa composta, ou seja, todos os elementos fazem parte desse end-to-end supply chain. Então, muitas vezes, olhar a perspectiva só de custo de armazenagem que criar cenários pode te dar um resultado diferente. Então, olhar todo esse processo é bastante importante. E, principalmente, olhar a perspectiva. Nós trabalhamos com o conceito também, essa empresa trabalha com o conceito do DRP, né, que é o Distribution Resource Planning. Então, qual é o estoque de segurança que nós precisamos ter dentro da malha? Aí o importante é o seguinte: muitas vezes você dimensiona o estoque de segurança por região, mas muitas vezes você está consumindo mais produtos, por exemplo, alguns produtos são sazonais, você está consumindo o produto na região sul, por exemplo, só que o estoque está montado na região nordeste. E lá está sobrando. Como é que você vai fazer? Você vai transferir o estoque da região nordeste para a região sul, para poder suprir a região sul? Então, tudo isso foi discutido e debatido. E aí o DRP ajudou bastante. Inclusive, o DRP é alguma coisa que não se fala muito hoje em dia, que é o Distribution Resource Planning, ou seja, o planejamento de distribuição, mas ele é extremamente importante, principalmente nesses casos. E, logicamente, estudo de pegada de carbono, nós contratamos uma empresa para fazer esse estudo de como estava a pegada de carbono e quais eram os pontos a serem atacados para que a gente pudesse realmente reduzir e comparar os cenários, principalmente na perspectiva do transporte, mas não necessariamente só do transporte. A gente olhou também a perspectiva até das empilhadeiras dentro dos centros de distribuição, que acabavam gerando aí um footprint de carbono bastante elevado também, né? E as alternativas que nós montamos, não necessariamente foram só essas, mas a gente trabalhou com outras possibilidades, mas eu trouxe aqui as principais. Então, manter os 5 CDs que existia e fazer cross-docking regional, abrir 2 novos CDs, principalmente no Norte e Centro-Oeste, para poder baixar o lead time, né? Implantar um modelo Hub and Spoke. Eu explico aí embaixo o que é o Hub and Spoke, né? Aqui a gente chama principalmente de postos avançados. Então, nós criamos esses postos avançados com mini-hubs regionais. Então, tinha os grandes centros, mas também tinha os centros menores, principalmente olhando a perspectiva do comércio eletrônico. E a adoção de operadores logísticos para a parte de operações de última milha, o que realmente foi muito positivo, foi muito bom, né? Então, na decisão final, nesse nosso novo desenho da malha, então, redução de 5 CDs para 4 CDs, com reconfiguração de localização geográfica, implantação de cross-docks regionais, foi o que nós acabamos aqui definindo. Fizemos a parceria com os operadores logísticos, não foi um único, né? Fizemos vários, e logicamente nas grandes regiões a gente escolheu alguns nomes mais conhecidos, mas na região Nordeste nós preferimos colocar os locais que conheciam bastante a região, principalmente para fazer aí a parte da última milha. E nós criamos também o conceito da torre de controle para poder fazer o monitoramento das entregas e principalmente do DRP. Então, aí nós projetamos uma redução de custo logístico da ordem de 12%, e também uma redução na emissão de 18% do CO2, né? Aqui eu trago, rapidamente falando, um resuminho do que foi o resultado, né, dessa projeção de cenários. Então, nós reduzimos, nós não conseguimos atingir os 2,5 dias, né? Nós chegamos a 2,7 dias, o que foi um número um indicador bastante importante nesse processo todo. O fill rate, que era da ordem de 88% na média, logicamente nós tínhamos um fill rate bastante
ruim, principalmente na região Nordeste e Norte. Nós aumentamos para 95%. O grande objetivo, na realidade, do fill rate, a gente fala de 100%, mas é sempre difícil chegar aos 100%, mas nós estamos trabalhando ainda com a ideia de chegar aos 98%. E o custo logístico, nós tivemos aí uma redução de 155 por tonelada, que é um número bastante interessante dentro dessa perspectiva. E como eu já mencionei anteriormente, uma redução de emissão de CO2, de 18%, e aí cabe mencionar, inclusive, a empresa que nos auxiliou com bastante experiência nesse processo todo. E o saving tributário também, todas as mexidas que nós fizemos, acertos, usamos bastante o pessoal do jurídico para trabalhar conosco. E aí os pontos importantes que nós aplicamos nesse projeto. Primeiro, aquilo que inicialmente, inclusive na primeira apresentação, já foi mencionada, Então, envolver as pessoas e as pessoas certas foi fundamental nesse processo, principalmente a área fiscal, olhando a parte tributária, o pessoal de vendas, o pessoal de operações, ou seja, um time trabalhando em conjunto. E esse time multidisciplinar, logicamente, se sentiu não só envolvido, mas comprometido com todo o processo, que era o grande objetivo estratégico da organização. E a necessidade de modelagem de cenários antes de qualquer decisão estrutural. Ou seja, não dá para imaginar, eu vou mexer aqui, vou mexer ali, sem ter um estudo que pudesse respaldar tudo isso. E aí, olhando, que é o grande mote aqui do nosso evento, olhar a eficiência, custo e nível de serviço. Isso nós fizemos em conjunto com o cliente. E uma frase que eu gosto de usar aqui, o redesenho da malha é uma decisão estratégica de toda a organização, e não só de supply chain, não só de logística. Então, é importante o envolvimento de muitas áreas dentro dessa organização. Eu não mencionei RH aqui, mas o RH, a área de recursos humanos, também esteve presente. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem, que é uma mensagem bastante importante, pelo menos eu imagino assim, como conclusão. A malha eficiente, ela conecta não apenas produtos, mas principalmente clientes, processos e propósitos, e também fornecedores. Então, redesenhar é, antes de tudo, um exercício de estratégia e visão de futuro. Esse é um ponto, eu tenho feito alguns trabalhos, inclusive com o Elcio Graça, o Paulo Tavares, esse é um ponto que a gente busca enfatizar aqui, que o redesenho de malha, ele é realmente um processo e não apenas um projeto. E o convite que fica para as empresas, para as pessoas que estão presentes aqui, embora trazendo esse case, procure constantemente fazer esse processo, porque anualmente há uma mudança dentro da organização. Então, você pode fazer um projeto que seja muito grande no começo, mas depois as revisões de malha, elas podem ficar menores para esse processo. Aqui fica o meu convite para as pessoas me acompanharem lá no LinkedIn. Gosto do LinkedIn, gosto de compartilhar conhecimento, sempre boto ali uma postagem, então fiquem à vontade para me seguirem, me acompanharem lá no LinkedIn. Aqui o Paulo Bertalha, eu deixo aí meu e-mail para vocês, deixo também o celular. Eu dou muitas palestras, gosto de dar palestras, os itens principais estão aí, mas não só palestras, também tem a área de consultoria. Então é isso basicamente que eu tinha para comentar com vocês, espero que eu tenha atingido aí o objetivo das pessoas. Gratidão enorme pela paciência, e espero ter promovido aí algo para um debate posterior. Bertalha, muito obrigado. Gostei muito da referência ao Star Wars, também sou um fã. Mais um. Muito bom. Obrigado, Bertalha. António, agora passo a palavra a ti para seguirmos para o teu tema. Obrigado. Ok, obrigado então. Vou passar. Eu vou partilhar já, para não perder muito tempo. Espero que consigam ver. Sim, só falta pôr em full screen. Falta pôr em apresentação, sim. Exatamente. É isso. Bom, isso, já está. Ok, então vamos lá começar. Bom, eu apresento-me muito rapidamente. Sou responsável da área de inovação e projetos da Luís Simões, que é um operador logístico e um transportador em Portugal e Espanha, basicamente. É o nosso grande mercado. Estou há 31 anos na Luís Simões.
e no total tenho mais cerca de 8 anos de atividade na logística. Pelo que eu vos acabo de dizer, podem ver que a minha experiência é muito pouca, mas se for para falar sobre logística e passarmos algumas horas a falar sobre logística, posso ser um bom companheiro. Mas a minha experiência não é mais do que a de logística, sou especialista nesta área e não em outras áreas. Bom, vamos falar um pouquinho da digitalização e da automação e coloco aqui uma parte que é alguma IA, porque de facto estamos a dar os primeiros passos em algumas soluções que já trazem alguma IA dentro das soluções. E vou rapidamente passar só 2 ou 3 slides para conhecerem um pouquinho melhor ou para se introduzirem a Luís Simões, para quem não conhece. Depois um pouco o que nos motiva a nível daquilo que é o nosso trabalho que estamos a fazer a nível de inovação, automação, digitalização. E depois alguns exemplos práticos, uns implementados, outros já muito avançados na sua implementação e outros que estamos a começar a dar os primeiros passos para implementar. Bom, muito rapidamente, esta é a nossa distribuição do nosso negócio, dos nossos negócios a nível do grupo Luís Simões. Portanto, 55% da nossa atividade e do nosso negócio neste momento é a logística, 38% nos transportes, 6% em serviços técnicos e de aluguer de semi-reboques, e 1% a nível dos seguros, porque somos especialistas, quer na manutenção de viaturas, quer dos seguros a nível logístico e a nível de transporte. Somos 2.431 colaboradores, sensivelmente. Não vou passar aqui por estes números todos. Temos gerimos um parque de cerca de 1.700 viaturas, vários centros de operações. Temos vindo a crescer desde sempre, um crescimento orgânico, através de crescimento orgânico e não por aquisição, e continuamos a crescer e o nosso objetivo é seguir crescendo nos próximos anos. A nível dos nossos segmentos, onde é que nós estamos instalados ou com quem é que nós estamos a trabalhar? Portanto, muito na área do fast food consumer goods. Muitos clientes ao nível das bebidas, sejam bebidas ligeiras, bebidas alcoólicas, temos aqui muitas bebidas, alimentação, papel, onde incluímos aqui pasta, embalagem, tudo o que tenha a ver com papel, higiene pessoal e doméstica, e basicamente estes 4 setores depois ocupam-nos aqui a grande parte da nossa atividade. Mas depois também trabalhamos com o retalho, trabalhamos na parte da automação, da automotive, alguma coisa de tecnologia eletrónica de consumo, fazemos também algumas operações de moda, de fashion, mais na vertente da logística inversa, e depois temos outros negócios aqui pelo meio que usamos. Bom, pegando aqui um bocado de inovação, eu deixei aqui este slide, que foi um slide que compartimos há algum tempo também numa apresentação que fizemos com um parceiro nosso que é a Reflex, que é um fornecedor de software de WMS. Não vou perder muito tempo aqui, mas acho que é um slide interessante para acompanharmos um pouco, porque isto, de facto, as tendências que nós entendemos ou que vimos na altura, que as tendências do mercado eram um pouco estas, nós, ao fim e ao cabo, também estamos a tentar seguir um pouco este, seja ele pelo impacto que pode ter no negócio e na logística, seja ele pelo impacto a nível do próprio produto, do nosso cliente, das tecnologias, dos ambientes onde trabalhamos. E eventualmente, se olharmos para aqui, já vamos ver aqui algumas coisas que até poderíamos dizer que está no presente, ou já nem é um curto prazo, já estão presentes aqui na atual situação. Mas se olharmos aqui um bocadinho mais para cima, estamos a ver que há uma evolução grande e que haverá aqui seguramente um preenchimento muito superior nos próximos tempos de outros dados. Mas, obviamente, que dentro de tudo o que aqui está, nós vamos muito por este tipo de tendências e não vou estar aqui agora a perder muito tempo neles em detalhe. Vou-vos dizer quais são os nossos drivers de investimento ou aquilo que nós entendemos na Luís Simões como estamos dentro da tecnologia. Portanto, nós estamos a trabalhar basicamente em 2 campos: digitalização, automação e robótica. São as duas áreas que se interligam, mas que nós identificamos desta forma. Basicamente, na digitalização, nós estamos muito à procura de produtividades, assim também da robótica ou da automação, mas de rastreabilidade, seguir regulamentação que cada vez é maior na Europa. Sabemos que a regulamentação é algo muito exigente e cada vez mais temos que seguir regras. E temos que, dentro daquilo que são as soluções e aplicações que usamos no nosso negócio, tem que seguir essas regras e ajudar-nos a cumpri-las. E há, obviamente, que é um objetivo que em qualquer aplicação que nós neste momento compramos
procuramos que elas tenham já alguma noção e algumas funcionalidades de IA, mas que, sobretudo, sejam fornecedores que tenham esse objetivo também na sua cabeça, que estejam a trabalhar para que as suas aplicações evoluam nesse sentido. E dentro internamente também estamos a trabalhar, obviamente. Muita visibilidade, cada vez mais nos preocupa e trabalhamos para a visibilidade e transparência daquilo que estamos a fazer a nível KPIs, a nível de objetivos atingidos. E procuramos também, como já vos disse um bocadinho antes, que também esta digitalização e tudo o que nós estamos a meter tenha uma atualização constante. Isto é, hoje em dia, por exemplo, qualquer aplicação que nós temos, sobretudo daquelas de grande peso na nossa gestão do nosso negócio, tal como o WMS ou um TMS, são aplicações que, no mínimo, a cada 6 meses têm uma atualização, um update, e por vezes de 3 em 3 meses. E, acima de tudo, que, como eu disse, que os fornecedores estejam abertos a olhar para as nossas necessidades e que também nos acompanhem e desenvolvam nos seus standards de forma a cumprir as necessidades que nós temos. A nível de automação e robótica, obviamente que aqui há alguns desafios que nós estamos a enfrentar, que eventualmente em outros países também se enfrentarão, mas em Portugal e Espanha se enfrenta bastante, que é a mão de obra que cada vez é mais escassa, menos leal, eu diria, menos dedicada à empresa com outros objetivos, um absentismo bastante elevado, há o incremento de custos também da massa salarial, que nos leva também a ter que olhar muito para a automação e robótica para cobrir estes 3 pontos que aqui estão, mas também buscamos a fiabilidade, a standardização, e também responder a ROIs exigentes e a necessidades de objetivos de atingimento e de exigentes a nível da empresa. O nosso presidente costuma dizer que temos boas instalações, temos bons equipamentos, boas aplicações, já agora vamos lá ganhar dinheiro. E eu creio que isso é muito importante para chegar lá. Áreas de investimento, obviamente que a eficiência logística, a unificação da cadeia de abastecimento e tecnologia preparada para o futuro. Cada vez é mais rápido, como vos disse, e por isso temos que estar preparados. Obviamente, depois, tudo aqui já tem um pouco a ver com aquilo que eu vos disse antes, por isso não vou gastar aqui muito tempo. Bom, soluções implementadas, creio que é mais interessante passarmos por aqui. E estas estão em implementação, mas já estão bastante avançadas, apesar de ter aqui este intervalo de tempo, é porque temos também um espectro largo, um ambiente largo de implementação. Mas para vos dar apenas uma pequena ideia do que é que estamos a instalar e a implementar neste momento um WMS novo e um TMS novo. WMS da Reflex, TMS da Unigis, que é o nosso parceiro para o TMS. Eu vou resumir muito aqui no WMS. Nós viemos de uma realidade em que tivemos um WMS que começou a trabalhar connosco em 97 e sobreviveu até 2024. Portanto, teve muitos anos de atividade, teve muitas alterações, teve muitos desenvolvimentos. No entanto, já não é suficiente para aquilo que nós temos neste momento, mas queremos algo diferente e algo que nos dê já para o futuro outras possibilidades. O que é que este WMS traz, por exemplo, que eu ressaltaria aqui na minha apresentação? Já traz alguma IA crescida, isto é, ele já tem um módulo de gestão de recursos humanos e de equipamentos, em que diariamente, com aquilo que ele vai aprendendo das operações do dia a dia, ele vai melhorando cada dia através de um processo de machine learning, adquirindo informação para que o planeamento das operações, as necessidades dos recursos, a variação sazonal ou regular que nós temos nas operações, ele vai dando informação para que nós possamos melhorar esse planeamento da atividade. E isso é extremamente interessante. Depois dá muitas informações de ajuda à tomada de decisão. Por exemplo, quando estamos a fazer a recepção dos nossos produtos nos nossos armazéns, ele dá uma indicação de qual é o cais indicado para descarregar. Mas além disso diz, olha, ok, mas se não quiseres seguir esta minha sugestão, se fores para o cais Y, vais perder X% da tua produtividade. Isto tanto na carga como na descarga. Vai dando informações muito úteis à forma como gerimos a nossa operação para que as chefias e os gestores de operação possam tomar decisões bastante melhores.
Tem também um módulo de conexão com tudo o que são automatismos, portanto, uma interfaces muito standard já montados para qualquer tipo de automatismo, sejam AMRs, AGVs, armazéns automáticos, perdão. Já traz aqui uma série de melhorias. Portanto, eu diria que o WMS, como vos disse, começámos em 2024 na versão 9.21 e neste momento estamos a instalar a 9.26. Portanto, houve já aqui uma evolução muito grande e muitas vezes a responder a requerimentos nossos. O TMS, na mesma linha, um TMS muito abrangente, com um modo de mobilidade muito interessante, onde já trabalha também com geocercas, ou seja, geofences, zonas de intervenção e de chegada dos carros. Isto é, ele, a partir do momento que está a 500 metros do ponto de entrega, informa que se está a aproximar e que está a ir a proceder à entrega. Se o motorista, por exemplo, sai do local de entrega sem ter confirmado alguma operação, avisa e alerta: atenção, estás a sair da tua zona de entrega e ainda não confirmaste o teu trabalho. Portanto, é um sistema de acompanhamento do processo, que também aprende no dia a dia com tudo o que são os tempos de condução, os tempos de carga, descarga, e vai melhorando também a otimização das rotas de acordo com a informação que vai recebendo e que vai analisando. E diariamente vai fazendo essa situação. Depois tem outras funcionalidades, como seja o próprio poder ler as paletes no momento da entrega, tirar fotos, digitalizar as assinaturas, digitalizar a documentação, ficar imediatamente disponível toda a documentação para o nosso cliente, da nossa plataforma. Bom, é um TMS também que avança bastante e que, mais uma vez, de 6 em 6 meses depois tem uma aplicação, um update da aplicação que nos permite chegar a outros tempos. Finalmente, que tenho aqui, se tiver tempo, eu tenho aqui um vídeo passo, se não tiver tempo, dou-vos depois o link. Este é um projeto que nós montamos em Guadalajara, aqui em Espanha. Foi desenvolvido entre 2008 e 2019. Foi um projeto para expandir as nossas operações em Guadalajara, mas para responder, por exemplo, à necessidade muito, muito própria de um cliente grande, de nível do grande consumo, da alimentação, principalmente, animal e humana. E nós fomos responder a esta proposta que nos fez este cliente, no sentido de encontrarmos uma solução, que aqui não está escrito, mas vou dizer aquilo que não está aqui escrito, que era uma solução que tivesse uma grande capacidade de fluxo, que permitisse um crescimento da sua atividade até 2029, tendo em conta que o crescimento poderia andar entre os 2,5% e 3%, que conseguíssemos, portanto, responder a estas necessidades e aumentar também as qualidades a nível dos KPIs que eram suportados. Portanto, basicamente, na imagem vocês veem, são 3 armazéns, 2 convencionais, que estão ligados por uma ponte com este armazém automático. Isto é um armazém automático com 3 situações diferentes. Um silo, uma zona de preparação de encomendas e uma zona de expedição, recepção com 3 mezanines com loops de RGVs. E o que é muito, diria, diferente neste armazém, por exemplo, é toda esta área de preparação. Tem um conceito diferente, não é muito usual ver-se, que é os transelevadores estão pendurados, ou seja, permite que os operadores de picking atravessem o armazém, trabalhem em conjunto com os transelevadores que fazem o reaprovisionamento dos produtos, que fazem tudo o que são movimentos de paletes. E os operadores, porque nós temos uma necessidade ainda alta de preparação de pedidos à caixa, vão fazendo o picking por debaixo do armazém automático de uma forma muito efetiva e muito ágil. Depois no vídeo poderão ver um pouco mais. Mas pronto, esta situação trouxe-nos, além desta inovação dos transelevadores pendurados, o segredo também está muito no software. É um software que gera a operação, por forma a que atribua as guias de preparação aos melhores operadores de acordo com a sua especialização em termos do que é o tipo de produto, o que é o tipo de destinatário. Gera automaticamente rotações ABC, ele trabalha com pickings dinâmicos, está constantemente a alterar o ABC de acordo com os pedidos que são feitos e de acordo com as saídas que nós temos, a expedição.
vai aproveitando o melhor possível o espaço. Define também o melhor percurso para o operador, no sentido de ele fazer o melhor percurso. Só faz os reaprovisionamentos quando alguém pega numa preparação. Controla as produtividades. Portanto, há aqui uma série de situações que ele também vai aprendendo ao longo do tempo com a operação, e vai também transmitindo novas, melhores informações para podermos trabalhar. Basicamente, para entenderem um pouco o que é que sacamos daqui, uma capacidade de movimentação de in e out de 1.260 paletes por hora. Isto reflete-se em que hoje em dia este armazém em média está a fazer entre 12.000 a 13.000 paletes movimentadas por dia, com uma capacidade máxima que pode chegar até às 18.000. 24 cais, 2 zonas de preparação, 180 de expedição, multi-cliente, pode ter aqui mais do que um cliente, até uma das vantagens também, e com uma capacidade muito grande de movimentação devido a estes 3 níveis de RGVs, em que o nível 0 só faz carga e descarga, o piso 1 faz só todos os movimentos internos que são necessários de transferência de paletes de um corredor para o outro, ou transferências para o picking, ou transferências entre o silo e a zona de preparação. E o piso 2 em que faz toda a recepção. Isto é, os paletes são recepcionadas no nível de solo, sobem por elevadores e depois são arrumadas através dos RGVs que vão distribuindo as paletes pelos respectivos corredores. Eu já vou ver se tenho tempo para pôr o vídeo, senão vou passando à frente e depois já volto atrás. O que é que eu vos queria falar mais? Temas de... Portanto, aquilo são soluções que nós implementamos. Posso buscar um bocadinho atrás do armazém. Impacto que teve esta implementação deste armazém automático. Pois uma redução na ordem dos 45% de necessidade de recursos humanos para fazer esta mesma operação se fosse num armazém convencional. E produtividades que variam de acordo com o tipo de operações, mas que poderão andar entre os 15% e os 20% de ganho de produtividade e de incremento de produtividade que foi instalado. Passando a algumas soluções que nós estamos a implementar neste momento, ou estão muito no início, eu falo até de aqui algumas pequenas, mas, por exemplo, foco-vos aqui uma que tem a ver um bocadinho com sustentabilidade, que é nós imprimimos milhões de etiquetas por ano, dentro do que é o normal, normalmente as etiquetas vêm com o backliner, aquele papel amarelo que vem por trás, que é um resíduo que não tem sequer, não é reciclável. Estamos a transformar todo o nosso parque de impressoras para impressoras linerless, isto é, sem o papel por trás. Já saem com a cola, é apenas colar na paleta ou na caixa, reduzindo resíduos, reduzindo consumíveis, porque a própria impressora pode cortar a etiqueta à medida da etiqueta que está a ser impressa. Portanto, precisamos reduzir consumíveis, uma redução de custos muito grande. E, eventualmente, como ele imprime uma a uma, de acordo com uma sequência lógica, também haveria sempre muito desperdício, e há muito desperdício quando trabalhamos com impressão prévia de etiquetas, e isto evita-nos, de facto, um desperdício enorme de etiquetas, de carbono, de fitas de carbono, portanto, uma série de situações. Estamos a começar, neste momento, a instalar 2 soluções automatizadas, uma que é um equipamento de descarga e carga automático, que não necessita de semi-reboques adaptados, que era esta a nossa grande procura de inovação. Havia muitas soluções para descargas e descargas automáticas, mas todas elas careciam de uma alteração do semi-reboque. Encontramos uma solução que não necessita, e por isso vamos instalá-la no armazém de Guadalajara, onde temos uma capacidade para um tempo de descarga de 5 minutos por cada caminhão, em média, para carregar e descarregar um caminhão. Para colocar e tirar a carga, depois haverá os tempos de acostagem e desacostagem. E estamos a instalar também e a ultimar todos os passos para começar a trabalhar numa solução de layer picking com AMRs, com uma solução automática que vai fazer todo o picking por fiadas, com uma capacidade para 1.490 fiadas por dia, o que dá mais ou menos, dentro daquilo que é o cliente com quem vamos trabalhar, cerca de 6 milhões de caixas por ano preparadas de forma automática, que correspondem a basicamente a 80% ou um bocadinho mais de 80% do total da produção que este cliente tem de preparação de pedidos à caixa. Portanto, eu diria que estes são aquilo que eu tinha para mostrar. Se tenho tempo para mostrar o vídeo, se não tiver, ao Pedro avisa-me, senão eu não o passo. Deixo-vos os meus contactos depois daqui também, para se tiverem curiosidade. Se pudermos ver António, o vídeo. o vídeo Sim. tem que duração? 5 minutos, dá?
Já é um bocadinho apertado para os 5 minutos. Eu posso cortar aqui Mas um bocadinho, ok? vai passando à frente e vai falando por cima do vídeo. Que Sim, assim eu vou cortando. Eu vou cortando também aqui algumas partes, porque há aqui uns atores que nem sequer concorreram para o Oscar, por isso não vale a pena ouvi-los. Bom, isto é um pouco a ideia do armazém que já vos disse. E vamos focar aqui só no automático, portanto um silo de 36 metros, uma zona de 20 metros com a preparação. Basicamente aqui eu vou avançando, portanto 19 metros, 36 metros, a altura do silo. E esta aqui é a grande vantagem, isto é, a máquina está a passar por cima do operador, ok? Eu vou passar à frente isto, como vos digo, este ator não ganhou Oscar nenhum. Vamos lá. Algumas das vantagens desta aplicação. O operador pode descarregar 2 paletes sobrepostas e o próprio automatismo depois vai desempilhar as paletes e vai retirar a de cima e ela vai avançar para o armazém. O operador também não necessita de ter nenhuma pistola para ler nada, não tem que ler nenhuma etiqueta. O operador vai descarregando o carro, a informação está no sistema informático do que é que vai ser recebido através do SSCC. O sistema lê a palete e automaticamente identifica a que carro pertence, a que zona de armazém tem que ir. Portanto, tudo isso é tratado. Portanto, a nível de inbound, falamos de cerca de 500 paletes por hora de capacidade, com elevadores duplos que vão transportando as paletes para o segundo nível, que são recepcionadas e que depois vão ser distribuídas pelos corredores. Aqui já é a parte da entrada, portanto ela está a começar a distribuir as paletes pelo armazém. Aqui já é o transelevador, portanto também capacidade de 2 paletes. E aqui, mais uma vez, passa. Aqui só vos queria mostrar um bocadinho a imagem do transelevador que está pendurado, portanto ele está pendurado lá em cima na estantaria, o que permite isto é, aqui é a zona de reaprovisionamento da máquina, mas de lado estão a ver os corredores de picking, que acabam por ter a segunda profundidade, porque as estantarias são todas de dupla profundidade. Todos os operadores com voice picking, ergonomicamente os produtos estão 45 cm acima do chão, o que permite que o operador faça uma preparação de encomendas muito mais fácil, porque não tem que se baixar para ir buscar as caixas. Enfardamento das paletes também automático, etiquetagem. Bom, basicamente, eu diria que os RGBs que vão trabalhando com shortcuts aqui para não terem que fazer o percurso todo. Eles próprios também se gerem, têm uma zona de parque onde vão ficando parqueados quando não são necessários. Vão-se trocando para que o número de quilómetros que fazem e o número de movimentos que fazem seja muito semelhante entre eles. Bom, basicamente, eu creio que aqui dá-vos uma pequena ideia. Portanto, aqui tem a parte da exposição, já com paletes de picking, com paletes completas, com paletizações específicas e cerca de 440 paletes por hora de capacidade na expedição. E eu creio que isto já dá uma pequena imagem do que aqui é. De qualquer forma, é um vídeo que está disponível. Deixa de procurar. É um vídeo que está disponível no YouTube, portanto podem no ver. Eu não estou a conseguir sair daqui, não sei porquê. Não faz mal, o Paulo já pega. Está aqui. Sim, e pronto, rapidamente passo ao Paulo Tavares, da CSMP de Brasil, para que vai fazer a sua apresentação. António, muito obrigado pela tua partilha, foi extremamente enriquecedora. Paulo, segue agora tu com o barco. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado, CSMP, por me convidar para poder participar desse evento, Portugal, Brasil. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de um case talvez um pouco diferente. Nós vamos falar sobre plantas e sobre flores dessa vez. Tiraste o som, Paulo, está no mute. Isso. Perfeito. Bom, a TCT Consultoria, ela é uma consultoria focada em projetos de otimização e melhoria de operações logísticas, e nós trabalhamos as operações de ponta a ponta, com todas as etapas do Score, Source, Make, Deliver, Plan, e a gente consegue abranger várias áreas, várias situações, várias complexidades
Aqui, muito rapidamente, em poucas palavras, quem sou eu? Eu sou Black Belt 6 Sigma, assim como o Pedro, mestre em Engenharia de Produção e Manufatura, fiz meu MBA na FGV há muito tempo atrás, em Logística e Supply Chain. Hoje eu trabalho como consultor internacional, temos mais de 100 projetos entregues em 15 países, uma experiência executiva de mais de 20 anos antes de ser consultor, trabalhei em empresas renomadas como ThyssenKrupp, Natura e Bosch. Dou aula nos MBAs do Brasil pela FGV, pela USP e pelo Einstein desde 2009 e sou autor de alguns livros de logística e supply chain aqui no mercado brasileiro e também de vários artigos técnicos que alguns de vocês já devem ter visto por aí. Aqui são alguns dos nossos clientes, então nós temos também, como muitos dos nossos colegas, uma atuação em vários setores, em vários segmentos, muitos desafios diferentes, e por conta dessa exposição internacional, nós temos a vantagem de trazer as melhores práticas, o melhor conhecimento do que rola no mundo para dentro dos nossos projetos. O cliente que eu trouxe para vocês se chama Velin, a Velin Olambra. É uma empresa, uma cooperativa, na verdade, ela trabalha com recebimento, armazenagem e distribuição de flores e hortaliças, né, e ornamentos. E ela é hoje a maior cooperativa de flores da América Latina. Ela fica localizada na cidade de Olambra, no interior de São Paulo, aproximadamente 1h30 da capital, sentido interior. E eles processam cerca de 20 milhões de movimentações por ano. As flores, elas são dispostas em carrinhos metálicos, como vocês podem ver aqui na foto, e isso faz com que o volume e a movimentação seja muito intensa dentro desse local. A Velin hoje, ela possui cerca de 800 mil metros quadrados de área, 182 mil metros de área construída, né? Ela tem de uma área de varejo aproximadamente 20 mil metros para trabalhar o atendimento de profissionais de decoração, festas e floriculturas. E a parte mais interessante, o Velin Olambra, ele trabalha com leilão de flores e plantas, né? E eles têm uma tribuna hoje com cerca de 424 terminais para fazer a venda e o leilão semanalmente de todas essas flores. São 521 docas e uma operação 24 horas, 7 dias por semana. Aqui nós temos, dentro da planta, a área de docas, que hoje é ocupada por cerca de 450 clientes internos de distribuição. Então, parte da atividade da Velin é fazer essa venda interna e colocar esse material estocado nas áreas de doca desses clientes para distribuição nacional e internacional. Existe aqui a venda de parceiros sob a marca Glanflora, que é um canal especialista focado em profissionais de mercado. Temos também a recepção dos produtores, né? São cerca de 600 pequenos sítios, né? Pequenas fincas, que produzem as flores, as orquídeas e os quase 7 mil itens de variedade que eles têm hoje no estoque, e entregam isso nessa área de recepção. Leilão físico e virtual, onde existe a separação e a apresentação na tribuna de todos esses materiais. Cada leilão gira entre 5 mil e 7 mil carrinhos num período de 3 a 4 horas. E aqui o material circulante, que é uma área muitíssimo importante da Velin, que trabalha aluguel de carrinho, bandeja e todo o material que vai ser utilizado para a movimentação dessas flores dentro desse armazém. O ponto importante é que esses carrinhos, eles têm um processo que ele sai para o produtor, ele vai até o sítio, ele vai até o local de plantio, para que o produtor já faça o abastecimento desse carrinho e ele já entra montado para dentro da operação Olambra, tá? Ponto importante, toda essa área é uma área climatizada, controlada, temperatura e umidade 20 graus Celsius e uma umidade controlada, e ele trabalha 24 horas por dia, tá? O nosso desafio foi trabalhar o aumento de produtividade, principalmente na área de distribuição, que é justamente o ponto onde nós entregamos, onde o cliente entrega essas flores e esses carrinhos para os clientes internos, para distribuição nacional e internacional. Então, tudo começou quando nós pegamos a operação e olhamos essa operação com uma ótica de Lean Manufacturing e nós fizemos todos os passos. Começamos com a parte de mapeamento do estado atual, olhamos criticamente esse estado atual, fizemos uma comparação com as melhores práticas que nós temos hoje no processo SCORE, determinamos ali algumas melhorias e conseguimos, com base nesse mapeamento, criar aqui o fluxo, né, um funil de fluxo de valor, onde a gente consegue ter as 5 entradas, que são hoje pertinentes ao negócio Velin,
que é a operação cross-docking, a operação leilão, operação de venda interna, que é o abastecimento desses produtores nas 450 docas, montagem de combos. Em algumas situações, você junta algumas plantas e monta esses combos de produtos para distribuição, e outros trabalhos, como, por exemplo, realimentação de material circulante, a parte de descarte, sobras, devoluções, e, enfim, são atividades de tratativas que fazem parte de todo o complexo. Então, nós avaliamos aqui os processos dentro do nosso trabalho, as pessoas, que foi a parte fundamental do processo de transformação, infraestrutura e tecnologia, de modo a garantir que essas atividades, principalmente tratativa de erro, flores de corte, flores de vaso, distribuição e conciliação de pedidos, aumentasse em termos de produtividade para a gente conseguir faturar mais, atender melhor o nosso cliente e reduzir, né, os níveis de reclamação. E a saída era um único ponto, que é a entrega direta na doca do cliente. Pontos importantes: em torno de 20 mil movimentações por dia a partir de boletas de controle eletrônico, mantendo um SLA de 1h30 após o término do leilão. A partir do momento que o comprador comprou a flor, em 1h30 isso tem que estar disponível. Ele vai atravessar toda essa estrutura e vai estar disponível para o carregamento no caminhão dele, na doca específica. O nosso desafio era aumentar a capacidade de faturamento em 24% nesse projeto. E nós conseguimos, através do desenvolvimento desse mapeamento, né, fizemos ali o mapeamento de todas as macroatividades: descarte, leilão, cross-docking, montagem dos combos, amostragem, venda interna e controle de ativos, que é esse material que circula dentro da operação. Passamos os macroprocessos transacionais também, a parte de distribuição, que é o departamento que organiza tudo isso para fazer a mágica acontecer, traz para nós 4 macroatividades que foram redesenhadas a partir de Value Stream Design para ajustar esses pontos de melhoria. Então, nós olhamos preparação do produto como primeiro ponto. Segundo ponto, a separação dos produtos. Passamos para as conciliações e as particularidades. Cada um dos clientes tem as particularidades relativas ao seu negócio, ao seu processo, e a disponibilização dos produtos na doca. Trabalhamos isso, Value Stream Design, desenhamos um plano de execução e recomendações para trabalhar junto com o time, e isso foi o processo necessário para a criação de algo robusto que atendesse às demandas e não se perdesse ao longo do tempo. Em termos de metodologia de trabalho, a gente usa 4 pilares. A gente começa com a questão da robustez nos processos, onde a gente audita os processos atuais, trabalhamos as melhorias contínuas e desenhamos o estado futuro. Pessoas, trabalhamos o engajamento das pessoas desde o início, como já foi comentado aqui em outras experiências apresentadas, né? E a questão da criação desse pensamento e o hábito da melhoria contínua é essencial para manter a operação funcionando depois da implantação. Trabalhamos os fluxos de maneira a otimizar os processos na ótica Lean, e aqui é trabalhar sistema Toyota de produção exatamente como foi concebido, e a questão de tecnologia, onde a gente avalia a aplicação dessas tecnologias de modo a favorecer o fluxo e criar valor na ótica do meu cliente. Não na ótica da Velling, mas do cliente que a Velling atende dentro da operação nas docas. Então, nós olhamos isso. Ponto muito importante, nós tivemos que encaixar nesse projeto uma metodologia ágil e trabalhar a padronização dessa documentação para procedimentos operacionais de trabalho, os POPs que a gente chama aqui no Brasil. Isso fez com que a gente conseguisse trabalhar de maneira contínua e adaptável, trazendo entregáveis para as equipes com um viés, uma pegada de melhoria contínua. O desenho do nosso projeto ele foi feito com base na metodologia Scrum. Então, nós tivemos um time de projeto formado entre equipe TCT e equipe Velling, né? E junto com esse pessoal da operação, nós definimos as oportunidades, identificamos as oportunidades a partir da comparação Value Stream Mapping e Value Stream Design. Criamos os planos de trabalho, nós resolvemos trabalhar com a ferramenta A3, né? É um mini projeto A3 para cada uma das melhorias, e a gente rodava sprints mensais com entregas diárias e reporte diário praticamente para a gestão da operação. Isso fez com que a gente tivesse uma entrega constante e frequente. Isso manteve a equipe motivada, e isso ajudou a acelerar um pouco a absorção dessa cultura, dessa mentalidade e desse hábito de mudança e melhoria contínua. E, lógico, aproveitando da ferramenta retrospectiva das lições aprendidas, de modo a não repetir os erros nas próximas sprints e garantir a eficiência cada vez maior na execução dos projetos de melhoria.
Quando nós olhamos em termos de amplitude de análise, não é simplesmente olhar movimentação de carrinho. Uma operação complexa como a Velen exigiu que nós olhássemos ponta a ponta. Então, nós começamos a olhar os estoques, pensando em tudo que pode ser rebalanceado, ajustado e eliminado em termos de desperdício, treinamentos da equipe para criação e fortalecimento da mentalidade de melhoria contínua. Olhamos um pouco de tecnologia, principalmente questão de funcionamento do sistema, gestão de controle de pátio, gestão de controle de warehouse, construção de processos transacionais e principalmente a conectividade entre esses sistemas, que é essencial para evitar falhas e pontos de espera. Olhamos os fluxos dentro da operação para garantir que tanto a intralogística quanto os esforços de movimentação eles estivessem performando de maneira adequada. Fizemos uma reestruturação de layout pontual em algumas partes do processo para garantir e facilitar também esse fluxo de movimentação. E, por último, e não menos importante, a questão dos processos, onde nós trabalhamos o redesenho desses processos, principalmente planejamento, abastecimento e as dinâmicas ali de entrada, recebimento e conferência dos materiais, para garantir que não tivéssemos nenhum tipo de erro entrando dentro da operação. Uma operação desse tamanho, com mais de 20 milhões de movimentações mês, uma entrada errada vai ter um atravessamento totalmente errado e isso vai gerar uma reclamação de cliente posteriormente. E a gente quer eliminar isso. Então, nós fizemos isso também a partir da reorganização desses processos com as ferramentas de Lean Manufacturing e, dessa maneira, conseguimos garantir a eficiência da operação. Em termos de resultado, pessoal, de tudo que nós trabalhamos hoje dentro do nosso portfólio, né, nós conseguimos medir, após 6 meses de projeto, alguns resultados muito interessantes. Né? A gente conseguiu observar um aumento de cerca de 22% no período acumulado após 6 meses. Né? Nós chamamos de primeira onda esses primeiros 6 meses pós-implantação. Então, 22% de aumento em venda, 28% de capacidade e nós medimos ali um OEE com aumento de 36%. E aí a gente usa os 3 pilares. Né? Em termos de performance, né, da operação, a gente olha a produtividade também aumentando em termos de separação e execução de tarefas por operador em 21%. Reduzimos 40% o tempo de entrega, nós superamos o SLA proposto. Isso refletiu também em 12% de redução de custos operacionais. Entre intralogística e projetos de Lean Manufacturing, conseguimos eliminar parte da área de armazenagem, então aumentamos em 11% a área útil ali do processo do departamento de distribuição, reduzimos tempo de separação de materiais e movimentação de materiais também, um valor bem significativo, e qualitativamente, melhor organização de todo o processo, colaboradores trabalhando mais felizes por conta de um ambiente novo de trabalho, isso é muito positivo. Trabalhamos a melhoria do fluxo de operações, isso reduziu bastante também as reclamações e a questão de erro. Estratégia diferenciada, né? Isso tudo planejado e documentado serve agora para os gestores pensarem em melhoria contínua e futuros investimentos. Implantação de novas tecnologias também foram possíveis. A gente fez uma atualização do voice picking dentro da operação e existe dentro dessas entregas um roadmap para o cliente trabalhar novas tecnologias como automação, uso de dados e novos sistemas. Tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo. Vou voltar agora para o Pedro. Obrigado, a gente Paulo. Grande acho projeto. Que abrir para perguntas agora, né, Pedro? Exatamente. Queria só dar os parabéns. Grande projeto Lean Six Sigma. Muito bom ver. O Daniel também é Black Belt. De certeza que também ficou feliz de ver este projeto. Nelson, vamos seguir com o barco agora para a mesa redonda para em pouco tempo falarmos um bocadinho e perguntas que tens para fazer e ao mesmo tempo também convido a audiência a colocar perguntas ou nas perguntas e respostas ou no chat para que o Nelson consiga ler e nos fazer a nós e nós conseguimos responder também. Portanto, sejam bem-vindos, participem. Isto agora é a parte em que vocês também participam. Isto não é só nós a apresentarmos projetos, também é com vocês, com as vossas ideias, as vossas dúvidas. Estamos cá também para vos ajudar e para responder. Nelson, podes assumir o barco. Obrigado, Pedro, e parabéns pelas apresentações. Tivemos aqui realmente
apresentações de altíssimo nível, com projetos interessantíssimos e que valeu a pena nós até termos aqui um bocadinho menos tempo, talvez, para as perguntas, porque o conteúdo é muito interessante. Da minha parte, bom dia Brasil, boa tarde Portugal, estou muito contente de estarmos juntos neste evento. Também olá a todos os que nos acompanham de outros lugares no mundo. Eu se calhar começo aqui pela ordem das apresentações, para dar um bocadinho de tempo a quem falou por último, beber um bocadinho de água, e pergunto, Pedro, no caso tu apresentaste aqui uma pequena e média empresa, e como nós sabemos, a realidade das pequenas e médias empresas é realmente comum o modo de andar a apagar fogos. O que é que tu dirias que foi o primeiro passo que fez a diferença para começar a mudar o jogo e começar a ser percebido que realmente havia um valor naquele investimento que a empresa estava a fazer em tempo e recursos? Excelente pergunta, Nelson. Eu acho que o primeiro passo foi mapear processos, envolver as equipas nesse próprio mapeamento e as equipas perceberem que depois de conhecermos tudo o que é feito na situação inicial, percebemos todos em conjunto onde é que está o desperdício e onde é que a tecnologia pode ajudar. E com este envolvimento e com esta definição de atividades de desperdício, saber que tipo de desperdício é que está a ser feito e onde, as equipas conseguiram participar de forma ativa na solução e na implementação daquilo que foi o caminho para a mudança. Posso dar, por exemplo, um exemplo em que o próprio operador conseguiu perceber, depois do mapeamento, que fazia mais do que uma vez o mesmo percurso para ir buscar produtos diferentes. Aquilo que eu disse há pouco, em que os operadores faziam piscinas, eles não tinham noção, tinham alguma noção, mas não tinham uma noção do real impacto do número de piscinas que faziam. E quando começaram a perceber e a consciencializar-se do número de vezes que faziam de ponta a ponta o armazém, conseguiram perceber que afinal era preciso fazer alguma coisa. E, portanto, o mapeamento de processos e o envolvimento das equipas foi exatamente o primeiro passo para dar a volta e virar o jogo. Muito bem, ok. Mapeamento de processo e as equipas. Talvez agora ao Paulo Roberto, eu perguntava-lhe, também se fala muito da tecnologia, como uma solução às vezes até quase mágica, não é? Toda a parte que vem da digitalização, automatização, inteligência artificial. Mas na prática, na sua opinião, onde é que acha que está o verdadeiro valor? Está nos algoritmos ou nas decisões estratégicas de gente que entende do negócio? Uau! Excelente pergunta, Nelson. Logicamente, hoje nós vivemos aí alguns tripés, né, organizacionais e, logicamente, quando nós falamos de estratégia, processos, tecnologia, né, pessoas nem faz mais parte desse tripé, né? Ela é o fundamento essencial nesse processo todo. Então, as decisões estratégicas, o conhecimento, ele é que driva, ele é que direciona a organização para ter um projeto ou um processo de malha muito bem implementado, muito bem organizado. Então, trabalhar com pessoas que tenham, vou usar uma expressão aqui, um jogo de cintura, um conhecimento, um direcionamento criativo para as decisões estratégicas é fundamental. E depois a tecnologia ela vem como um elemento que suporta tudo isso. Você mencionou muito bem a parte de inteligência artificial aí, Nelson. Ou seja, ela vem hoje com um caminhar muito forte e nós precisamos ter um cuidado de que ela não passe avante a inteligência humana, até porque as decisões a serem tomadas e a diversidade, logicamente, fica muito no conhecimento das pessoas. E eu vejo isso pelo projeto que nós fizemos, ou seja, juntar as pessoas de diversas áreas, né, trazendo os dados de cada área, as críticas a esses dados, para depois incorporar ao sistema. Isso é o que fez a diferença
para nós chegarmos aos resultados, porque nós poderíamos estar utilizando a tecnologia. Vamos lá, coletamos os dados, né, e simplesmente pegamos aqueles dados e colocamos dentro do sistema. Se nós fizermos isso, ok, o sistema, a tecnologia, ela vai rodar, ela vai funcionar, né, só a velha frase, né, shit in, shit out, né? O que você colocar lá, ou o que dizem lá na França, né? Merde in, merde out, né? Então, nós precisamos tomar um cuidado com isso, né? A tecnologia é um respaldo importante, mas as decisões estratégicas que vêm das pessoas é fundamental, Nelson. Espero ter respondido a sua pergunta. Com certeza, obrigado. E agora para o António, apresentou aqui um caso interessante, um grande projeto, já a funcionar a sério, e a minha pergunta era mais no sentido, teve alguma surpresa nos resultados? Houve alguma coisa que surpreendeu? Houve algum efeito colateral positivo que até nem estavam à espera, mas que acabou por ser uma grande mais-valia? Bom, respondendo diretamente, surpresas, há sempre alguma surpresa. Mas, por exemplo, a nível de efeitos colaterais, nós já tínhamos, este é o nosso segundo projeto de grande dimensão a nível de automatização, e há um efeito colateral que surge sempre, que é o facto de nós podermos apresentar e podermos mostrar a quem nos visita uma solução como esta, é claramente um fator de diferenciação para a concorrência e é uma porta de entrada para novos clientes, porque ao verem aquela solução, querem o mesmo, ou querem algo parecido, ou querem até melhor, e um efeito colateral é este. É uma venda, é uma janela aberta que está aberta para o mercado e que vende aos nossos clientes. Isso é uma colateral. Surpresas, eu diria que não é surpresa, eu creio que o que vale a pena realçar aqui é o trabalho que tem que ser feito nos diversos streams que têm que ser cobertos, seja eles da automação, seja do software, seja da formação das pessoas, seja da gestão da mudança. São os fatores mais imprescindíveis que nós temos que cumprir, porque quando arrancamos um processo destes, os equipamentos, os automatismos acabam sempre por ter que ter um período diria, de acamar, de se estabilizarem. É necessário olhar para eles e ver o que é que pode estar a correr mal. A nível de software é preciso, apesar de muitas emulações ou simulações que se façam, há sempre uma realidade. Quando entramos na realidade, há sempre imprevistos que não são esperados. E é necessário fazer ajustes ao software, aos tempos de espera, aos tempos de operação. E depois, principalmente, a parte da gestão de mudança, em que o importante também no início é, quando nós vamos meter uma situação destas, ou quando vamos pôr uma aplicação nova, o objetivo é que nós vamos ter que mudar a operação. Isto é, nós não podemos instalar uma solução destas sem pensar que o processo tem que mudar, o processo tem que mudar, o processo tem que melhorar. E isso é importante envolver, como disse até o Pedro no início, envolvemos muitas equipas, demos muita formação, incluímos as operações no processo que estávamos a desenhar, para que quando fosse para o terreno, eles já o levassem consigo, já fosse comprado inicialmente. Portanto, esse eu creio que foi o grande segredo, e é o grande segredo para qualquer processo que queremos pôr em funcionamento. Perfeito. Agora, Paulo Tavares, obrigado por ter trazido aqui um caso muito particular de uma indústria que tem um desafio logístico gigante pela delicadeza da carga que precisa tratar. Agora, esse projeto que trouxe, uma das questões que eu gostaria de colocar era, lembra-se de algum momento no projeto em que foi uma virada de jogo, em que se houve um processo que foi melhor desenhado ou se houve algum fator humano que fez diferença, que pudesse nos dar exemplo? Sim, Nelson. Bom, quando nós trabalhamos um processo de transformação Lean, é muito natural que as pessoas se sintam incomodadas, porque nós vamos tirá-las da zona de conforto. E isso se discute desde o início de quando começaram com as escolas de administração, de gestão de pessoas, que é justamente como lidar com o processo de gestão da mudança ou gestão da transformação. No início, né, quando a gente pega, no caso da Velen, os operadores, as pessoas que estão lá há muito tempo. É uma empresa gostosa de se trabalhar, o ambiente é um ambiente muito bom. Então é natural que as pessoas elas sejam pessoas mais antigas de casa. Isso faz com que elas trabalhem, né, de maneira confortável.
A reconstrução dos processos a partir do Value Stream Design mudou a rotina de muitas dessas pessoas, e isso gerou para nós um pouco de restrição no começo. E o segredo para a gente contornar isso foi o envolvimento dessas pessoas nos times de melhoria contínua. E aí a virada de chave aconteceu quando as pessoas começaram a enxergar o valor na nova transação, o valor no novo processo, o valor na nova dinâmica de movimentação e de trabalho. E isso foi essencial para que a gente conseguisse convencer os colaboradores para que eles ajudassem e participassem ativamente no sucesso desse projeto. E foi um ponto interessante porque nessa, inclusive o RH teve participação com comunicação, nos ajudou com alguns workshops com a liderança intermediária, que também teve um papel crucial para fazer o gathering, né, fazer a aderência desse time nos desafios que nós tínhamos de transformação. E a metodologia, por estar organizada, documentada, padronizada, ao longo do tempo, forneceu um pouco de conforto durante essa mudança para a operação. Ok, muito bem. Ok, mais uma vez o fator humano aqui na frente destes processos. Eu acho que valia a pena começar a ver aqui as perguntas que temos da nossa audiência. O Elcio Grácia colocou aqui uma pergunta mais aberta, em que pergunta quais são os fatores críticos de sucesso na transformação operacional de uma cadeia de suprimentos que busca maior eficiência e responsividade. Talvez para limitar um bocadinho no tempo, pedia que se limitassem a 1 ou 2 fatores que consideram absolutamente críticos e só explicar rapidamente porquê. Vamos seguir a mesma ordem, talvez. Pedro, queres começar? Sim, eu gostaria só uma questão, deixa-me só São ver fatores aqui. Críticos de sucesso Exatamente, na transformação operacional ou de uma seja, cadeia de suprimentos, focado sobretudo em eficiência e responsividade. exatamente. O primeiro, como disse há pouco, é envolver as equipas. As equipas, se forem envolvidas desde o primeiro momento, tornam-se parte da solução e deixam de ser parte do problema. Porque se elas não forem envolvidas, vão ter anticorpos muito grandes e reação à mudança, e a forma de darmos a volta a isso é envolvê-los desde o primeiro momento. E depois é conhecer aquilo que vamos otimizar. Foi também aquilo que eu disse há pouco, que é o fator crítico do sucesso para a transformação é antes de implementar qualquer sistema, antes de escolher qualquer fornecedor de software, temos que primeiro conhecer a operação que temos, de ponta a ponta. Fazer o acompanhamento, aquilo que o Paulo disse de fazer o VSM, é isso mesmo, é fazer o Value Stream Mapping, acompanhar o produto desde que ele entra na operação até que saia. Todos os tipos de produtos diferentes que tenham operações diferenciadas. E só depois de fazermos esse acompanhamento conseguimos mapear as tarefas todas, classificar as tarefas se são de valor acrescentado para o cliente, ou seja, se o cliente paga, valoriza, ou se nós fazemos bem à primeira, ou se são de valor acrescentado para a companhia, para o negócio, se é um requisito legal, se é uma obrigação externa, se é se nós conseguimos fazer uma tarefa de valor acrescentado para o cliente mais depressa, ou se é desperdício. E depois, se for desperdício, classificá-la rapidamente. O Team Woods, nós sabemos o que é, classificamos como transporte, movimentação, inventário, o que seja, e depois de conhecermos o tipo de desperdício que é, sabemos o que fazer a esse tipo de desperdício. Portanto, os fatores críticos, envolver pessoas, conhecer a operação e o processo todo, para depois classificar as tarefas e saber o que fazer com elas. Assim, num jeito muito curto. António tem a mão levantada, não sei se queria dizer alguma coisa. Sim, sendo bem rapidinho, Nelson, muito interessante, eu acho que a gente atinge os nossos propósitos enquanto Portugal e Brasil. Ao ver o Antônio Carlos apresentar o case dele, eu fui presidente, CEO da Ryder no Brasil para a América do Sul.
e eu comecei operações Mercosul. O primeiro grande armazém nosso foi feito em Buenos Aires, foi feito com uma multinacional, dentro desse conceito que o Antônio Carlos apresentou. Muito interessante, porque a gente está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, que isso, evidentemente, hoje você consegue ver, mas que tudo aquilo que você mostrou, a gente começou a fazer lá atrás. Hoje o Mercosul é uma realidade, tem os seus problemas naturais, como tem o mercado comum europeu, e nós tínhamos até as mesmas barreiras, ou seja, falávamos português e lá se falava espanhol, lá especificamente. Então, eu queria dizer, levantar isso. A gente começa a conversar, a gente começa a descobrir as coisas em comum que nós temos e que nós deveríamos trocar ideias, trocar competências. Perfeito, obrigado por fazer essa ponte. Realmente há aqui um oceano de distância, mas as realidades têm muitas semelhanças. António, já agora aproveitando aqui o desafio, e já vi que começou a responder também aqui no chat, Sim. mas parece que os nossos colegas no Brasil, uma das grandes dúvidas que têm é a questão dos recursos humanos do lado da oferta. E no Brasil há algumas dificuldades a nível da automatização e de investir em tecnologias e equipamentos, porque muitas vezes esses equipamentos precisam ser importados de fabricantes ocidentais da China e há grandes barreiras tarifárias para essa importação, o que faz com que o case financeiro às vezes não dê certo. Então, eu queria um bocadinho perceber qual é a realidade atual em Portugal, também um mercado que luta, talvez até mercado ibérico, podemos falar genericamente do mercado ibérico, luta muito pelo preço. Como é que é a realidade aqui? O que é que estamos a passar em termos de recursos humanos e os principais desafios? Bom, a nível de recursos humanos, já creio que disse na minha apresentação, há falta de recursos humanos, principalmente, bom, Portugal e Espanha, nos dois há falta de recursos humanos, principalmente gente com disponibilidade e gente que está disponível para trabalhar e para vestir a camisola, como costumamos dizer. No entanto, é através da automação e da digitalização que nós vamos tentar combater um pouco essa necessidade. As nossas dificuldades, eu diria que não vão tanto pela barreira das taxas ou pela barreira da importação, mas vão muito por outra barreira, que foi a que eu coloquei no comentário, que é o custo da mão de obra em Portugal é extremamente baixo, ou é bastante mais baixo, e em Espanha também é baixo, mas não tanto como em Portugal. Mas o que é que isto traz? Traz que qualquer investimento que seja feito, o seu retorno é muito mais difícil de conseguir. Então, não é fácil automatizar na Península Ibérica. E essa é uma das grandes passos que nós temos que dar, que é o que é que nós temos que tratar para conseguir obter essa automatização. É conseguir que os clientes entendam que isto é uma melhoria, que é algo que vão ganhar, mas que para o fazer nós temos que ter um contrato de maior duração. Isto é, não podemos estar a fazer contratos de 3 anos ou de 4 anos, temos que fazer contratos a 8, 10 anos que garantam que o retorno do investimento é conseguido. E depois também temos muito trabalho a ser feito com os fornecedores, porque eu costumo, quando vou negociar com os nossos fornecedores de automatismos, uma das primeiras coisas que lhes digo é: atenção, nós não estamos no norte da Europa, estamos no sul da Europa. O preço não pode ser o mesmo, o custo não pode ser o mesmo custo que vocês praticam na Alemanha ou que praticam na Dinamarca. É necessário olhar para o mercado e ver como é que eles podem encontrar também soluções que possam encaixar na nossa necessidade de mercado. Isso tem-se conseguido obter. Portanto, eu diria que este é o grande entrave que nós temos, é o baixo custo da mão de obra, que inviabiliza às vezes ou dificulta muito a automatização. Mas eu gostava também só de pegar naquilo que falavam antes da questão da pergunta que fizeram, também que tu meteste aqui na mesa. E eu olhava um bocadinho para aquilo que é fundamental. Eu olhava para um ar mais abrangente, que eu entendo também que a pergunta é mais abrangente, que é o que é que nós podemos fazer, o que é essencial na cadeia de abastecimento. E é algo que eu vejo acontecer muito pouco, pelo menos em Portugal e Espanha. E vamos conseguindo de vez em quando, que é envolver, e o Pedro disse toda a gente, mas eu quando digo toda a gente, é envolver todas as partes que estão envolvidas, seja o nosso cliente do operador logístico, seja o operador logístico, seja o ponto de entrega, os destinatários.
Porque muitas vezes uma melhoria, vou-vos dar um exemplo, uma melhoria feita num destinatário, através de um processo de Lean, traz dificuldades ao operador logístico ou traz dificuldades ao nosso cliente. Portanto, quando nós conseguirmos pôr as 3 áreas a falar e quando necessitam de fazer uma alteração, perceber que impacto é que tem em cada uma dos ramos, em cada uma dos setores, aí sim nós vamos conseguir encontrar uma cadeia de abastecimento muito mais ágil e muito mais eficaz. Mas é preciso envolver os três parceiros. E isso não é fácil, nem nunca tem sido fácil de conseguir. Mas era muito importante conseguirmos chegar a esse ponto. Muito bem, ok, António, obrigado. Paulo Bertaglia, voltando ainda aos fatores críticos de sucesso, gostava que os dissesse de uma forma mais sucinta possível e se calhar o único desafio que eu dava era se conseguisse nos dar um exemplo em que as coisas complicaram mesmo. E se complicaram mesmo, como é que conseguiu dar a volta por cima? Essa pergunta é bastante interessante. Existiu realmente um momento no projeto, assim como todos os projetos, né, Nelson, acontece. Nós sabemos que as empresas, por mais integradas que elas estejam, sempre tem ali aquela perspectiva de silo, né? Então, é o silo do RH, é o silo da produção, é o silo da logística, é o silo de vendas, ou seja, cada um puxando um pouquinho os indicadores para o seu lado, até porque eles possuem indicadores que precisam ser monitorados. E nós tivemos alguns casos, principalmente embates, vou dizer embates, né, relacionados à área de vendas e à área de supply chain, ou seja, discussões do tipo, e eu acredito que seja muito comum, até porque eu já fui vendas e já fui supply chain, onde um diretor de vendas, né, vou trazer um exemplo bem característico, logicamente não vou mencionar nomes aqui, mas o diretor de vendas, num dado momento em que o calor, né, a reunião ficou acalorada, e ele chegou para o supply chain e disse o seguinte: olha, meu amigo, você pode fazer o projeto de malha logística, só que não importa o que você faça, o que eu vendo, você tem que entregar. Né? Então, imagine uma expressão dessa numa sala de reunião, onde nós estamos definindo os cenários, né? Buscando a estratégia da organização. Então, é importante que nós tenhamos essa visão e as pessoas tenham esse ponto, até trazendo aqui o que o Antônio acabou de comentar e o Paulo já havia comentado, né? Pessoas são extremamente importantes, mas as atitudes dessas pessoas são mais importantes ainda, ou seja, elas têm que estar reunidas ao redor de um único objetivo, né? Então, o objetivo não era só vender, o objetivo não era só entregar, o objetivo era fazer com que a organização tivesse lucro, né? Com um aumento do volume de vendas em vários lugares do Brasil, aí, no caso do case que nós contamos. Então, eu gosto muito de fazer postagens, principalmente no LinkedIn, relacionados à parte de liderança, porque eu acho que a liderança, Nelson e todos, ela precisa ter essa visão e esse comportamento em relação a todos, ou seja, a atitude é fundamental nesse momento. Você pode até pensar, mas no momento que você fala isso, que você diz, não, qualquer decisão que seja tomada aqui, para mim, não me importa. O que importa é que vocês têm que vender o que eu vender. Né? Não é por aí. Concorda comigo? Certo. Muito bem. Paulo Tavares, a mesma pergunta. Fatores críticos de sucesso, mas talvez com uma perspectiva diferente. Aqueles que acham que são críticos para o sucesso só não no momento em que se faz as mudanças, os grandes projetos, todo aquele funil que mostrou, mas aqueles que são críticos para manter os ganhos que foram obtidos nesses processos e nesses projetos ao longo do tempo. Bom, quando nós falamos de transformação, Nelson, existe o pós-projeto. E essa pergunta é uma pergunta que nos faz refletir sobre o que nós deixamos para depois, né? Quando nós decidimos montar a metodologia Scrum e nós montamos um time composto de pessoas do cliente, pessoas do time TCT, nós já estávamos olhando no pós-projeto para que a gente conseguisse construir, dentro da mentalidade das pessoas, o pensamento de melhoria contínua. E a experiência durante o projeto foi o que fortaleceu
o senso de propósito, vamos chamar assim de propósito, para que isso continuasse depois que o nosso time se retirasse do projeto. Então, em termos gerais, pensando numa resposta curta para a pergunta, para garantir que as pessoas mantenham o que foi construído no projeto, elas têm que entender e elas têm que comprar o propósito desse projeto. E muitas das vezes acontece que esse propósito ele é diferente em diferentes hierarquias da organização. Quando um CEO contrata a TCT para fazer um projeto de melhoria de performance, muitas das vezes ele quer mostrar para a companhia que ele é um CEO top, que ele é um cara bom, que ele é um cara competente, que ele é um cara que vai transformar a vida das pessoas. Às vezes um gerente num projeto desse tem um propósito diferente, tem uma intenção diferente, e a gente precisa entender isso. De repente esse gerente ou um diretor, eles querem garantir uma promoção, eles querem garantir a continuidade na empresa, eles querem resolver problemas que tiram o sono dele pós-trabalho. E quando a gente vai descendo isso para a operação, muitas das vezes o operador ele apenas quer uma vida com uma rotina um pouquinho menos complicada, né? E aí quando você mostra, e a gente constrói isso ao longo da nossa metodologia da execução do nosso projeto, e você mostra um propósito maior do que a expectativa dele, ou maior do que essa necessidade individual, ele compra a ideia. É aquela velha história, né? Eu gosto muito quando muita gente diz, poxa, a época medieval na Europa foi uma época de trevas. Eu acho que foi a época de maior desenvolvimento cultural e intelectual que existiu. E eu ouvi uma história uma vez de um senhor que estava passando, né, perto de uma igreja que estava sendo construída e perguntou para um trabalhador, falou, olha, o que você está fazendo? Ele olhou para o operador e falou, olha, seu estúpido, eu estou aqui separando pedras. Você não vê que eu estou separando pedras? Ok. Mais adiante tinha um outro trabalhador limpando, né, varrendo um pouco de areia, e ele perguntou para esse outro trabalhador, senhor, o que o senhor está fazendo? Ele olhou para a pessoa que estava passando e respondeu assim, senhor, eu estou trabalhando na construção de uma catedral. Ele estava varrendo o chão, tirando a areia do chão, mas a visão dele, o propósito dele da catedral era realmente um propósito real. Esse primeiro que estava separando pedras e arrumando ali os tijolos, não tinha entendido nada da missão. Então, muitas vezes a gente traz isso para dentro do projeto, né? E essa é não vou falar mágica, mas é a única coisa que, no nosso entendimento, em todos esses anos de experiência, a gente vê que mantém o projeto em pé ao longo dos anos. E é muito bacana quando você volta num cliente, em uma operação que você arrumou há 4, 5 anos, e a operação está ainda melhor do que você deixou. Porque eles conseguiram dar sequência nisso que foi construído. Muito bem, Paulo, obrigado. Eu sinto que nós poderíamos continuar outra hora facilmente aqui a conversar, mas eu sou obrigado a ter que fechar este fantástico webinar. Não poderia estar mais feliz com esta primeira parceria. E antes de fecharmos, quero agradecer, obviamente, ao CMP do Brasil e de Portugal e aos boards que estiveram envolvidos nesta organização fantástica e, obviamente, aos nossos oradores de hoje que nos trouxeram casos reais, transformações concretas e lições muito valiosas, que acho que é o que a audiência mais gostava de ver aqui, porque sofrem na pele os desafios que tem a logística, o supply chain em geral. Eu quero agradecer, obviamente, a todos os que nos acompanharam, que partilharam também conversas e perguntas, e dizer que, sem dúvida, estes são o tipo de eventos que nós procuramos fazer e que iremos tentar continuar a fazer. Fica sempre o convite a quem nos está aqui a assistir que as nossas roundtables, tanto em Portugal como no Brasil, ainda são bebés, ainda são pequeninas, estão a dar os primeiros passos, têm meses de nascimento ou renascimento, porque isto realmente, tal como na logística, as roundtables funcionam, o sucesso crítico delas funciona com a dedicação, o engajamento que as pessoas têm. Portanto, fica o convite a quem estiver interessado em saber mais sobre as nossas roundtables, sobre o CSCMP, junte-se, porque é uma comunidade global, mas também é feita localmente e nós precisamos de pessoas que queiram participar desta dinâmica incrível, quer seja porque estão a procurar formação, estão a procurar partilha, estão a procurar conteúdos de qualidade, estão a procurar fazer networking com pessoas que realmente têm uma expertise muito elevada no setor. Portanto, fechando, queremos continuar este caminho e em breve, com certeza, organizaremos mais eventos e todas as nossas roundtables continuam a organizar eventos ao longo deste ano.
Portanto, fiquem muito atentos aos próximos passos. Da minha parte, muito obrigado mais uma vez e até breve. Até ao próximo evento. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado. Foi um Obrigado. excelente Obrigado, evento, parabéns. o primeiro de muitos. Obrigado. E até à Obrigado. próxima. Obrigado a todos. Vão saber Prazer novidades. estar aqui com vocês. Este evento vai ser publicado no canal do YouTube do CSMP TV e, portanto, podem, com legendagem em inglês, podem acessar ao site ao canal do YouTube e vai estar nos próximos dias disponível. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela vossa partilha e participação. Foi um evento muito bom de organizar e que venham os próximos, que já estão na calha e rapidamente também vão saber. Obrigado, Nelson. Obrigado, Paulo. Obrigado, António. Obrigado, Antónios. E obrigado, Daniel. Até à próxima. Obrigado. Um Tchau, abraço. Obrigado. Até mais. Obrigado. Adiós de Índia. Tchau. Tchau. Tchau.